Olá, pessoal. Continuamos falando sobre a fisiologia do sistema endócrino e agora vamos conversar sobre uma outra glândula. Tá? Saímos, então, ali do eixo hipotálamo hipofisário, né? Do eixo hipotálamo-hipófise, e agora chegamos na pineal, certo? Vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar minha caneta, vocês estão vendo a representação de um cérebro ovino, uma vista lateral. Tá? Vocês estão vendo esse animal, então, ele está uma posição lateral, ele está olhando para lá, onde a flecha está indicando, certo? Aqui se continua a medula espinhal dele. Aqui vocês estão vendo o cerebelo. Tá? Aqui vocês estão vendo o cérebro. Tá? E se vocês prestarem bem atenção, aqui no que ele identificou como letra D, ó, é a glândula pineal. Tá? Aqui é a glândula pineal, então, certo? Ele demonstra aqui um cérebro ovino, ou um encéfalo de ovino, né? Porque esta glândula, nos ovinos e também nos equinos, é fundamental na atividade reprodutiva destas duas espécies, porque estas duas espécies, em especial, respondem ao fotoperíodo, ou seja, a quantidade de luz durante 24 horas, né? A luminosidade durante 24 horas. Então, das nossas espécies de interesse, os mamíferos, dentro dos mamíferos, os ovinos e os equinos são aqueles que respondem ao fotoperíodo na sua atividade reprodutiva. E a pineal, a glândula pineal, está relacionada ao reconhecimento do fotoperíodo e, de acordo com o fotoperíodo, vai influenciar o hipotálamo e, consequentemente, a adenohipófise, o primeiro na liberação do GNRH e a segunda na liberação do LH e do FSH e, consequentemente, interferindo na reprodução. Ou seja, a glândula pineal, especialmente nos ovinos e nos equinos, está diretamente relacionada à atividade reprodutiva, porque ela controla, ela influencia o eixo hipotálamo hipófise gonadal, certo? E como que ela faz isso? Por que que a pineal tem esta capacidade de influenciar na atividade reprodutiva naquelas espécies que respondem ao fotoperíodo? Porque ela produz este hormônio aqui, ó, a melatonina. Este hormônio é um hormônio amina, ela é derivada do triptofano, do aminoácido triptofano, tá? Que sofre uma mudança na sua estrutura e dá origem a esta molécula com função hormonal e que a gente conhece como melatonina. Um parêntese, não confundir com melanina. Melanina é o que dá pigmentação à pele. Nós estamos falando de melatonina, tá? E este hormônio está representado aqui nessa parte bem de baixo, aqui, ó. Aqui ele está fazendo uma comparação de dias com diferentes, digamos assim, horas de luz, ou seja, diferentes fotoperíodos, né? Comparando dias que ele chamou de dias curtos e dias longos. O que ele chama de dias curtos aqui são dias com aproximadamente 8 horas de luminosidade. E os dias longos é o que ele chamou aqui, né, de os dias que com aproximadamente o dobro, ou seja, 16 horas de luminosidade. Tá? E no caso dos ovinos, vocês observam que nestes dias com menor luminosidade diária,
os níveis de melatonina permanecem elevados por mais tempo, certo? Em torno de 16 horas, com altos níveis sanguíneos, altos níveis circulantes de melatonina. Tá? E quando a gente observa dias com uma maior luminosidade, vocês observam que há em torno de 8 horas com altos níveis circulantes de melatonina, certo? Ou seja, no caso dos ovinos, nos dias mais curtos, ou seja, com menor luminosidade, há um aumento na produção e na liberação de melatonina. E se a gente leva isso para a prática, a gente observa e entende exatamente isso que está nos mostrando aí, certo? Por quê? Porque se a gente considerar 21 de dezembro e 21 de junho, né? 21 de dezembro, que foi agora há poucos dias atrás, né? É o dia o dia do ano que tem a noite mais curta, né? É o que tem a maior luminosidade durante o ano, é o dia 21 de dezembro. Já o dia 21 de junho é o dia que tem a noite mais longa do ano, ou seja, é o dia com menor luminosidade durante o ano, tá? Então, a partir de dezembro, de 21 de dezembro, pessoal, os dias vão ficando mais curtos, ou seja, a luminosidade vai diminuindo. E isso é fácil de vocês observarem. Peguem aí qualquer site desses de previsão do tempo e vocês vão ver lá, esses sites trazem, né, o dia do nascer do sol, a hora do nascer do sol e a hora que o sol se põe diariamente. E vocês vão observar, então, que a partir de 21 de dezembro, né, os dias vão ficando mais curtos, até que no dia 21 de junho é o ápice, digamos assim, é a noite mais longa, é o dia com menor luminosidade durante o ano. Pois bem, é neste período de dezembro a junho que na nossa posição geográfica aqui, que nós estamos no Rio Grande do Sul, né, é a estação reprodutiva dos ovinos. Né? Mas lá em casa uma ovelha pegou cria em novembro. Lá em casa uma ovelha pegou cria em... Bom, tá bem, isso acontece, mas a janela de maior atividade reprodutiva dos rebanhos ovinos no estado do Rio Grande do Sul e também nesses estados do Brasil que respondem ao fotoperíodo, né? Quanto mais próximo à linha do Equador, menor é esta variação de horas aí, né? Menos extrema é. E quanto mais próximo à linha do Equador, menor a resposta dos animais, das espécies, à mudança de fotoperíodo. Tá? Quanto mais afastado da linha do Equador, maior é essa resposta, certo? Então, a janela de atividade reprodutiva naturalmente nos ovinos, no hemisfério sul, e principalmente na nossa região aqui, é no meio ali, entre dezembro e junho, né? É nos meses de março, abril, maio, de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril e maio ali, digamos assim. Ali é o ápice da atividade reprodutiva, né? Embora tenham pequenas diferenças entre as raças de aptidão de carne e as raças de aptidão de lã. Né? Vocês vão ouvir falar isso em ovinocultura também. E quando a gente pode falar disso também lá na reprodução. Mas, por enquanto, nós estamos vendo o geral. E é importante, por enquanto, que vocês saibam que a melatonina é o hormônio que é influenciado pelo fotoperíodo e que, em ovinos, o fotoperíodo, uma menor quantidade de luz durante o dia, aumenta a síntese e a secreção de melatonina e, consequentemente, a melatonina estimula a GNRH, que vai agir sobre a síntese e a secreção de LH, vai agir sobre a síntese de FSH
e a atividade reprodutiva dos ovinos, então, será maior, né? Será ligada, digamos assim. Né? Se vocês pegarem ovinos lá pelo mês de agosto, setembro, outubro, aqui na nossa região, eles estão em anestro estacional, né? O ovário deles não tem desenvolvimento de folículos, mas não tem ovulação, né? Porque o eixo reprodutivo, digamos assim, a chave da reprodução está temporariamente desligada, eles estão em anestro. A fêmea está em anestro, não está mostrando estro, certo? É claro que existem biotecnologias que a gente utiliza para manipular o ciclo estral da ovelha e fazer com que a ovelha ovule, por exemplo, em setembro e que ela seja inseminada via laparoscopia e inicie uma gestação em setembro, né? Mas para isso a gente vai ter que manipular o ciclo estral da ovelha. Naturalmente, na nossa região isso não vai acontecer. Normalmente não acontece, tá? Então essa é a relação que vocês têm que fazer entre o fotoperíodo, a melatonina e a atividade do eixo hipotálamo hipófise gonadal, ou seja, atividade reprodutiva nos ovinos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho também dos equinos. E no caso dos equinos, pessoal, é exatamente o oposto, tá? Os ovinos, eles têm a sua atividade reprodutiva ativada, digamos assim, durante os dias com menor luminosidade. Já os equinos é o oposto, eles têm a sua atividade reprodutiva estimulada, né, a chave da reprodução ligada em dias mais longos, ou seja, em dias com maior luminosidade durante o período de 24 horas, certo? E o que acontece, então, que é o que essa figura tenta mostrar para vocês, em dias com maior luminosidade, né, maior luz solar, certo? Maior quantidade de sol durante o dia, certo? Isso vai fazer, esses estímulos vão chegar à glândula pineal, diminuindo a melatonina, porque a melatonina tem a sua produção aumentada pela baixa luminosidade, tá? Isso em todas as espécies é assim, quanto maior, mais sol, mais luz, menos melatonina. Quanto mais noite, mais melatonina, tá? Isso, noite, mais melatonina ativa a atividade reprodutiva em ovinos, com perdão da redundância, né? Mais sol, menos melatonina em equinos, isso é o que vai ativar a atividade reprodutiva, tá? Bom, então, diminuindo os níveis de melatonina nesses dias com maior luminosidade, né, no período de 24 horas, é o que faz com que o hipotálamo dos equinos comece a aumentar a síntese e a secreção, comece a aumentar os pulsos, na verdade, do GNRH, a frequência de pulsos, porque o GNRH é liberado em pulsos, tá? Quanto maior a frequência de pulsos, mais ativo estará a atividade reprodutiva. A gente vai entrar nesses detalhes mais adiante, não agora, tá? Consequentemente, aumentando a liberação de GNRH pelo hipotálamo, vai aumentar a síntese e a secreção de LH e vai aumentar a síntese de FSH e, consequentemente, então, haverá a atividade reprodutiva, né? Porque haverá desenvolvimento de folículos, esses folículos vão produzir altos níveis de estradiol, esses folículos vão ovular, esses altos níveis de estradiol vão exteriorizar o estro, né? Vão exteriorizar os sinais de estro da fêmea, no caso da égua. Esta égua vai atrair o garanhão, né? Vai se deixar montar enquanto ela estiver em estro, e isto é o conceito de estro, né? Uma fêmea está em cio enquanto ela se deixa montar, tá? Ela vai atrair o macho, porque ela vai liberar feromônios, principalmente na urina, certo? Bom, e então a atividade reprodutiva vai ser desencadeada, digamos assim, com a maior luminosidade, menor os níveis de melatonina
nos equinos. Vejam que, repito mais uma vez, em ovinos e equinos, que são as espécies que mais respondem ao fotoperíodo, a atividade é exatamente inversa. Tá? Não existe uma explicação conhecida e lógica para isso, provavelmente isto é explicado pelas regiões do planeta onde essas espécies começaram a se desenvolver. Tá? No caso dos equinos, pessoal, no caso dos equinos, né, é possível antecipar a natureza, digamos assim. Ou seja, é possível fazer programas de iluminação artificial, né, porque um mês na idade do potro pode fazer uma grande diferença, por exemplo, num PSI, né? Ou 3 meses, pode fazer diferença, né? No tamanho do potro e, consequentemente, no seu desempenho, pelo menos até uma idade. Né? Então, em equinos, é utilizado com sucesso a iluminação artificial para tentar enganar, digamos assim, a pineal, né? E antecipar esse início da estação reprodutiva, tá? Em ovinos, não há como a gente criar um ambiente tão escuro, né, para enganar a pineal. Então, já se tem, na Austrália, na África do Sul, enfim, já houve experimentos há décadas atrás não é impraticável, né? A gente criar um ambiente tão escuro, que a gente consiga criar um ambiente com tão pouca luminosidade que vai estimular a pineal a aumentar os níveis de melatonina, certo? Então, em equinos, sim, a gente utiliza programas de iluminação artificial para antecipar a atividade reprodutiva. Pode ser usado, né? Em ovinos, não existe essa possibilidade. A gente manipula ciclo estral em ovinos com a utilização com a administração de hormônios, de alguns hormônios ligados à reprodução, tá? No equino, a gente também pode usar, induzir a ovulação e tal, mas eu estou me referindo especificamente à utilização de luz artificial. Em equinos funciona, em ovinos é impraticável isso, tá bem? Bom, então, esta é a glândula pineal, este é o hormônio melatonina, e esta é a relação da melatonina com o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Ou seja, essa é a relação do fotoperíodo com a atividade reprodutiva em algumas espécies de nosso interesse, ovinos e equinos. Certo? Ficamos por aqui hoje. E no próximo vídeo já vamos falar de adrenal, depois de tireoide, depois de paratireoide e encerraremos o assunto. Tá bem, pessoal? Um abraço, até o próximo.